Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar primeiramente a doutora Thais. Uma satisfação de compor essa mesa de debate. Doutor Alberto, professora Marielbe, o Dix, muita satisfação de compor essa mesa. E, evidentemente, não poderia deixar de cumprimentar todos os presentes, sempre que eu tenho oportunidade de dizer. Todo congresso, todo evento, a razão de ser é o público presente. Então, muito obrigado de dedicar um tempo aí do seu dia para trazer aqui algumas questões, alguns comentários de um tema que me parece que rotineiramente nós temos discussões no âmbito jurisprudencial, também no âmbito normativo, para se tentar buscar o que seria estabelecimento prestador e aí automaticamente verificar em concreto como se buscar a competência tributária ativa e, evidentemente, a partir daí, tentar verificar eventual conflito de competência. Então, como toda disposição que se propõe, rapidamente, a ideia que se tem é de fazer uma digressão, ainda que rapidamente, com relação à base normativa vigente. Então, o Dr. Dix colocou muito bem aqui o seguinte, olha, nós temos, com base no 146 da Constituição, a previsão de que o fato gerador dos impostos previstos na Constituição, dentre eles o ISS, terá a sua regulamentação em lei complementar nacional e que, evidentemente, vai vincular todos os entes federados para que se buscar ali, não só o aspecto material, mas também os demais aspectos que envolvem a relação jurídico-tributária, o espacial, o temporal, o quantitativo e o pessoal. Então, a ideia de se passar nessa minha apresentação seria a base normativa que nós temos em lei complementar nacional, depois trazer ainda aqui, rapidamente, algumas questões que são definidas no âmbito de lei municipais de ISS e, a partir daí, verificar, sobretudo, o que o STJ tem entendido daquilo que seria estabelecimento prestador e automaticamente definindo o critério de competência tributária de ISS. Muito bem. O que nós temos em sede de lei complementar? A definição está no artigo 4º da Lei Complementar 116. Então, o estabelecimento, a regra que se tem com base no artigo 3º, voltando, é que o critério de competência é recolher o ISS no local em que tiver o estabelecimento prestador. E as exceções estão elencadas no rol, no também artigo 3º da Lei Complementar 116. E o artigo 4º, por sua vez, vem a definir o estabelecimento prestador, trazendo um conceito em matéria tributária dissociado do que está no direito civil, mas trabalhando que o estabelecimento prestador seria aonde que o contribuinte desenvolve sua atividade, independentemente de maiores formalidades, de ser sede, ser filial, ser agência, ser sucursal, o que for. Então, como se pode verificar, nos termos do artigo 146 da Constituição com o artigo 4º, o 146 remete à lei complementar. A lei complementar trabalha o conceito de estabelecimento prestador, mas vejam, traz a lei complementar uma definição um tanto quanto aberta. E aí, a partir disso, os municípios, 5.500 municípios do país, começam a legislar, tentando trazer, destrinchar, revelar, pormenorizar ainda mais o que seria, então, o estabelecimento prestador. E aí, só a título de dimensão mesmo, eu dividi, buscando principalmente nas legislações das capitais do Brasil e também de algumas legislações de cidades importantes de Minas Gerais, nós temos 3 blocos trabalhando o que seria estabelecimento prestador no âmbito municipal, de legislação municipal. Primeiro, que seria um bloco que basicamente repete tudo aquilo que está na Lei Complementar Nacional, que repete o conteúdo do artigo 4º. Então, é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do que está na Lei Complementar Nacional. Um outro bloco tenta revelar, tenta pormenorizar o que seria estabelecimento prestador, trazendo, então, alguns elementos que, conjunta ou separadamente, configuraria, então, o estabelecimento prestador. Então, por exemplo, nós temos em Brasília que aponta que a presença de um estabelecimento prestador dependeria, vejam só, apenas de um desses elementos que eu trago aqui nos slides para os senhores, apenas um desses elementos. Então, a legislação municipal, o primeiro bloco, repete o que está na Lei Complementar Nacional, o segundo bloco tenta, na legislação, revelar um pouco mais o que seria estabelecimento prestador, trazendo, então, algumas características, algumas situações que conduziria essa ideia de estabelecimento. E aí,
nós temos, né, o São Paulo, por exemplo, repete quase o que está previsto para Brasília, nos termos de o que seria estabelecimento prestador, mas em São Paulo exige mais de um elemento, e não somente um, tal como se exige em Brasília, e Curitiba segue São Paulo. Então tem as diferenças, cada capital, cada cidade tenta trabalhar de uma forma dissociada. E tem situações em que o legislador municipal delega ao executivo para pormenorizar, para revelar o que seria estabelecimento prestador, deixando então no campo infralegal. Então, em síntese, passando por todo um arcabouço normativo, seja ele nacional, seja ele municipal, o que se tem é que na legislação nós temos uma grande insegurança e surge o conflito de competência. Muito claro, porque, vejam só um exemplo, voltando lá, se no caso de Brasília se exige apenas um desses elementos, vai ser corriqueiro que eu tendo o meu estabelecimento formal, a minha sede em Belo Horizonte, eu possa vir a prestar um serviço em Brasília e ter, por exemplo, temporariamente, um pessoal lá por uma semana, 2 semanas, um mês, que seja somente prestando, ou às vezes o deslocamento de maquinário. Então, na legislação de Belo Horizonte, repito mais uma vez, vem a trazer o que está na lei complementar, artigo 4º, mas a legislação de Brasília coloca estabelecimento prestador depende somente de um desses elementos. E às vezes a minha empresa que tem sede, tem formalizado tudo em Belo Horizonte, vai ter um deslocamento de pessoal, de maquinário, e na legislação de Brasília atrairia a incidência do ISS para lá. Então o que se tem, na verdade, é um verdadeiro arcabouço normativo que traz total insegurança jurídica. Porque se você for sair da sua... se você for tentar buscar clientes, for prestar serviços saindo da sua sede formalizada, você estará sujeito a cobrança de ISS em outros municípios. Então, diante desse contexto, evidentemente surge a necessidade dos tribunais tentarem destrinchar um pouco mais, tentar buscar nos tribunais aquilo que eles entendem, o que seria estabelecimento prestador, para a partir daí sim se conseguir verificar o que seria o conceito de estabelecimento prestador em si e atrair a incidência do ISS. O Supremo Tribunal Federal, com relação a essa matéria, disse que não vai tocar. Nós temos já uma decisão já de 2010, que depois foi repetida em 2016, são essas que eu menciono no slide, colocando que a matéria seria infraconstitucional e que não atrairia, então, a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo já decidiu essa matéria e depois desses precedentes que eu cito aqui, existem mais ou menos 100 decisões monocráticas, porque a primeira decisão ela foi levada a plenário, e com base nessa decisão de plenário existem decisões monocráticas dos ministros refutando, afastando, entrar nessa questão relativamente do que seria o conceito de estabelecimento prestador. Bom, no STJ, então, nós temos, e o doutor Alberto colocou muito bem, né, que entre 2000 e 2009, o STJ, mesmo a lei complementar 116 de 2003, o STJ ainda tinha em mente que o ISS era recolhido no local da prestação de serviços. Mas houve um caso que até tornou-se o tema 98, a ministra Eliana Calmon colocou, vamos analisar, o caso era até de, salvo melhor juízo, de construção civil, mas analisou, vamos verificar o que seria estabelecimento, que seria a questão de estabelecimento, o conceito, e por conseguinte, qual seria a competência tributária ativa, né, entre uma eventual guerra, um conflito de competência entre municípios, para se buscar, então, a atração de competência. Então, ela trouxe, de uma forma pormenorizada, trazendo, o local, como regra geral, no local em que tem o estabelecimento prestador, onde o contribuinte desenvolve atividade empresarial. Então, basicamente, repetindo o que estava na lei complementar, no artigo 4º, e depois ela fala, na falta de estabelecimento prestador, o domicílio, mas não se pode perder de vista que, no caráter excepcional, nós temos as hipóteses do artigo 3º da lei complementar, que atrai, então, a incidência do ISS, excepcionalmente daí, nesse rol, para o local da prestação de serviço. Ou seja, o que aconteceu nesse caso em 2009 foi basicamente revelar para todos os ministros o que estava na lei complementar, que, na verdade, verdadeira, nos termos da lei, o ISS era recolhido no local do estabelecimento prestador e não no local da prestação de serviços. Basicamente, esse foi o ratio decidente que levou a essa conclusão do STJ e que é marcante para fins jurisprudencial. Agora, o que seria então,
Mais à frente, melhor dizendo, nós tivemos um outro caso muito importante em que foi julgado, que é esse caso da Potenza Leasing versus o município de Tubarão, também em repercussão geral. E o caso era de arrendamento mercantil. Então, o que se tinha, e eu me recordo, em Belo Horizonte e outros municípios, então, como o conceito era de estabelecimento, o estabelecimento seria informal, qualquer situação que não demonstrasse uma regularidade, não precisava ser uma filial, não precisava ter um CNPJ, etc. Então, vinham algumas autuações que vinham naqueles feirões de automóvel. Estava lá o feirão de automóvel, ali o banco para oferecer o arrendamento mercantil. Então, tem um stand ali, tem uma moça, tem um rapaz ali oferecendo, né, o crédito para fazer o arrendamento mercantil. Então, ali tem o estabelecimento, aqui tem a incidência do ISS aqui onde que está acontecendo o feirão, no município que está acontecendo o feirão. E aí, então, o STJ pegou, teve esse precedente, esse caso da Potenza, e falou assim, não, peraí, o arrendamento mercantil, ele é complexo e ele pode ser dividido em partes. E o núcleo central atrai a incidência para onde que se tem o poder decisório. Então, o núcleo central do arrendamento mercantil, que seria o financiamento, de verificar a viabilidade do negócio, ela é tomada dentro da sede da empresa e não aonde que tem seu primeiro contato com o cliente, que se tem a primeira abordagem e que às vezes até mesmo tem a assinatura do contrato. Mas o ponto central, o núcleo central do serviço desse financiamento, desse arrendamento, se tem dentro da sede. Então, o ratio decidente que levou em consideração era qual que é o núcleo central e aonde que ele é praticado. E aí chegou-se à conclusão que o estabelecimento seria nas financeiras, seria nos bancos. Então, a tese em si, vejam só, destaquei até de amarelo e de azul, que são os destaques principais. Se nós formos dividir, e numa leitura apressada, pode nos levar a erro, porque vejam só, é aquele em que o serviço local, né, o sujeito ativo, é aquele onde o serviço é efetivamente prestado. Olha, a situação anterior que o STJ decidia, quebra. Vamos quebrar. Aí depois fala onde que ele é perfectibilizado e que comprove haver a unidade econômica ou profissional da instituição financeira com poderes suficientes decisórios. Então, nós temos aí, vamos dividir essa tese em duas partes, leva para quem faz uma leitura apressada, para quem não faz a leitura do interteor. Esse é um ponto muito importante para nós advogados, e juristas em geral, é de analisar, principalmente hoje, em que se tenta formar teses e teses, que a gente não pode pegar simplesmente o quê? Aquilo que é o destaque da tese, a conclusão. É muito importante, até mesmo para fim de distinguish, para verificar até onde que se aplica o seu caso ou não, o que são, qual que é o conjunto fático e jurídico que se envolve para verificar se o seu caso aplica ou não aquela tese. Então, pegando somente a tese, sem ler o interteor, olha, a primeira parte, e vejam só, vou mostrar onde o serviço ele é prestado. Mas, na verdade, a essência ali é o poder decisório, qual que é a essência do financiamento, qual que é a essência do arrendamento mercantil, e a partir dali verificar onde tem o poder decisório, onde tem esse núcleo, e aí sim verificar onde está presente o estabelecimento. Foi essa a questão que foi proposta no STJ. Mas vejam, para quem faz a leitura rápida do tema 354 no STJ, às vezes pode ser induzido a erro. Então, tem casos no próprio STJ que chegam à conclusão, por exemplo, nesse caso, o Banco Mercedes-Benz versus o município de Nova Iguaçu. O caso é idêntico ao paradigma da Potenza, mas colocou o seguinte, olha, como os arrendatários negociavam as condições de financiamento com os prepostos do banco, do autor, a competência do município de Nova Iguaçu, e não aonde que está localizado o poder decisório, o estabelecimento do poder decisório. Ou seja, o contexto fático é muito parecido, mas equivoca-se de não conseguir buscar o conteúdo central daquilo que se está a decidir. E mais, olha essa emenda que eu faço referência para os senhores, olha, serviços médicos, município em que o serviço é efetivamente prestado. Mas o artigo 4º, o artigo 3º remete ao estabelecimento prestador. Mais do que isso, esse caso de Vitória é também muito interessante, porque um caso é de prestação de serviço de informática, em que essa empresa teria clientes fora do município de Vitória, e prestou o serviço fora de Vitória, e recolheu-se ISS fora de Vitória. Vitória falou, não, teu estabelecimento é aqui. E concluiu isso de uma forma diferente, de que como teve a ocorrência do fato gerador, é no local da prestação de serviços. Então,
Ok. Então, nesse sentido, verificamos que, com base na tese 198, na tese 135, da 354, 355, os próprios ministros, às vezes, não conseguem visualizar da forma que se espera qual que é o conteúdo decisório, qual que foi o ponto central para se vincular ao conceito de estabelecimento prestador. Existe outro precedente, em Belo Horizonte, o documentar tecnologia e informação. O simples deslocamento de recursos humanos e materiais são suficientes para configurar um estabelecimento prestador. Existem outros casos julgados no STJ, e isso é um ponto também que nos deixa com uma grande insegurança jurídica, que são as quebras que se tem de analisar pela jurisprudência defensiva em razão da súmula 7. Então, muitas vezes nós temos, né? Tem um conceito de estabelecimento, tem um estabelecimento, não tem porque seguintes fatores estão presentes, mas o STJ, que teria que uniformizar a jurisprudência, ora entende que pode apreciar e julga dessa forma que eu mencionei, mas tem hora também que não admite analisar a matéria sob a trava da súmula 7, não pode analisar a questão fática. Ora pode, ora não pode, e aí a questão de segurança jurídica, buscar um conceito jurisprudencial que nos proporciona segurança jurídica, não é alcançada da forma que se deseja. Existem um outro caso muito interessante, né, professora Maria Vlado, de Pernambuco, que é um caso dos laboratórios da coleta de sangue, que também foi uma outra questão muito discutida no âmbito acadêmico, pelo fato de que havia um laboratório em Recife que fazia coleta de sangue e que também fazia a própria análise, e que são duas hipóteses distintas na lista anexa da Lei Complementar 116. Então, o que se concluiu, os votos vencedores, o que se concluiu ali? É de que se deve recolher o ISS, no local em que o serviço é prestado, porque é onde que se tem o giro onde que se tem o vínculo, a riqueza ela é gerada, onde que existe toda a exteriorização de capacidade contributiva. Então, se afastando, então, daquilo que o legislador complementar tentou trabalhar para fins de implementar o conceito de estabelecimento prestador. Existe, né, precedentes também, no caso da ministra Regina Helena Costa, né, que evidentemente ela compreendeu muito bem aquilo que foi decidido na tese 354, 355 e aplicou o precedente no caso de arrendamento em casos posteriores, atraindo então a incidência para onde se tem o poder decisório. Bom, até fazendo a referência ao nosso Tribunal Administrativo aqui de Belo Horizonte, que é onde que nós temos o evento, esse caso é muito interessante, até o Danilo, que é presidente do CART, está aqui, e eu estava até conversando com ele um pouco antes, e me parece que os tribunais administrativos conseguem destrinchar muito melhor o que seria o conceito de estabelecimento prestador para fins de incidência do que, às vezes, os tribunais do Poder Judiciário propriamente dito. Esse caso é muito interessante porque é uma empresa que está registrada formalmente em Belo Horizonte, é uma representação, só que essa empresa é de uma pessoa que é um representante, né, comercial, que vai tentar buscar vender produtos, e interessante é que ele passou a residir num quarto de hotel, em Pará de Minas, aqui próximo, e disse que ali estava o seu estabelecimento, e que por isso o ISS teria que ser recolhido lá. Foi muito discutido, mas como assim num quarto de hotel, uma pessoa que vai prestar o serviço? E interessante é que no município de Pará de Minas, ele tinha um alvará para funcionar no quarto de hotel, ele recolhia taxas de poder de polícia, recolhia o ISS, e o Conselho Administrativo de Belo Horizonte, até o presidente da Câmara, o Edmar, ele até colocou, me causa estranheza admitir um estabelecimento de um quarto de hotel. Mas pegando a prova que estava ali demonstrada, ele tinha alvará, recolhia tributos, tinha contratos prestando serviços na região no entorno de Pará de Minas, demonstrou que ali estaria, sim, um estabelecimento. E, portanto, o próprio Conselho Administrativo e Recursos Tributários do município afastou a cobrança de ISS para Belo Horizonte, tendo em vista esse arcabouço probatório. Dito isso, então, né, o que seria, então, o estabelecimento de acordo com a jurisprudência, né? Então, como advogado, às vezes sendo consultado, né, o que a gente pode tentar fazer com que corra menos risco possível? Aí,
a ideia, né? Vamos pegar tudo que tem na normatização, né? Por exemplo, Brasília, São Paulo, e tentar reunir o maior número desses elementos. Então, se eu vou prestar, se uma empresa para a qual eu presto uma consultoria, for prestar um serviço fora, e entender, olha, vou ficar lá mais tempo, é bom regularizar, o ideal seria criar uma filial, criar um CNPJ secundário, tomar todas as formalidades. Agora, esses elementos, todos os demais, o alvará, o contrato de locação, conta de internet, água e etc., todos esses elementos podem ser suficientemente fortes para, numa eventual autuação, num eventual conflito de competência, trazer uma maior segurança para evitar a duplicidade de cobrança. E, adicionalmente, como advogado também, além de todos esses elementos que nem sempre é possível fazer, é sempre importante buscar, e aí, evidentemente, segurança jurídica no Brasil hoje é muito difícil, mas levando em conta o ratio decidente da tese 354 do STJ, acho que é importante entender qual que é o núcleo central do serviço que é prestado e verificar aonde que o poder decisório daquele serviço ofertado está sendo tomado. Então, para uma ideia de estabelecimento, para você ter maior segurança, e isso não quer dizer que você vai estar totalmente tranquilo, seria reunir todos esses elementos que eu elenco, exatamente porque é uma miscelânea do que tem na legislação complementar municipal, principalmente das principais capitais, e, adicionalmente, colocar também essa questão do poder decisório, tendo em vista as decisões mais recentes do STJ. Não é totalmente seguro, mas, evidentemente, tem um ônus de defesa, a tua segurança vai otimizar. Final das contas, então, uma ideia, um conceito de estabelecimento prestador me passaria muito mais nesse sentido. Muito obrigado e uma boa tarde.